Na aula de hoje eu vou falar sobre strings. Strings são uma estrutura organizada na memória do computador, que a gente conhece em português, a gente chama de cadeias de caracteres. Então nada mais é do que um vetor de char que possui um terminador. Então a gente vai alocar aqui na memória uma string. Eu tenho, por exemplo, essa string. Isso aqui, na verdade, é um vetor de char. Mas quando a gente interpreta essa string de maneira que a gente garanta que no último caractere válido vai ter um terminador 0 ou /0, então a gente garante que isso é uma string, propriamente. Então como é que eu posso fazer, né? Então eu tenho aqui essa string na posição 0, ela vai ter um valor, então eu posso dizer aqui a letra A. Então estou tratando esse cara aqui como um vetor de, por enquanto, como um vetor de caracteres, tá? Ainda não estou tratando como string. Então, um vetor de caracteres, então eu estou acessando aqui elemento por elemento. Então, A, B. E lembrando que o char, a gente pode interpretar tanto ele como um caractere mesmo, né? Então, utilizando aspas simples. Então, essa é uma opção. A gente pode também utilizar o número correspondente, o código dele em inteiro. Então, essa é uma outra possibilidade. Então, aqui, por exemplo, a letra C, se não me engano, é o 67. Então, aí quando eu termino, quando eu quero dizer que eu terminei o código, a string, mesmo que eu não preencha todo o vetor, eu tenho que utilizar 0, no caso de ser um valor decimal, ou /0 com um caractere. Então aqui eu vou colocar /0, que é o mais comum de ser utilizado, tá? Então aqui é o /0, é o inicial, né, o terminador, que é também nulo ou 0. Então isso aqui indica nulo ou 0. Tudo bem? Beleza, então aqui a gente tem uma string. Né? Qual o tamanho dessa string? É igual a 3 caracteres. Mas ela ocupa 4 espaços na memória, porque um espaço é utilizado para o terminador. Então, toda string, o número de caracteres realmente úteis vai ser sempre um a menos do que o total. Então, isso significa que essa string aqui, então a variável string, pode armazenar uma cadeia de até 9 caracteres. Certo? A gente falou um pouquinho sobre isso na aula anterior também. E qual que é a vantagem, né, de utilizar uma string ao invés de processar cada caractere separadamente? A vantagem é que eu consigo utilizar funções da linguagem C que permitem que eu acesse a string como um todo. Então esse é o único tipo de array dentro da linguagem C que eu consigo processar todos os elementos de uma vez só. Então nesse caso, por exemplo, né, eu tenho aqui 3 elementos, então eu tenho um vetor com 3 elementos, mais um /0, e eu vou imprimir todos eles num único printf. Se fosse, por exemplo, um vetor de inteiros, de float, eu jamais conseguiria fazer isso. Vamos aqui, então, compilar. Então, quando eu compilo, aparece aqui, ó, ABC. Então, eu realmente consegui imprimir todos os caracteres de uma vez só com um único printf. Para a gente entender direitinho o que está acontecendo lá dentro da string, então eu vou percorrer utilizando um for, que é o que eu faria se eu estivesse utilizando qualquer outro tipo de array. Então aqui, o que eu vou fazer? Né? A gente vai imprimir. Então, imprimindo o conteúdo da string. Então, vou imprimir cada elemento, né, para a gente ir olhar, olhar com cuidado, tá?
Então vamos lá, ó. Eu vou imprimir o valor inteiro, né? Então vamos pegar aqui, ó, o valor inteiro e o valor em char. Então inteiro e porcentagem C. Então porcentagem D e porcentagem C. Então aqui a gente vai ter o string na posição I e string na posição I de novo. Qual que é a diferença? Um deles eu vou converter para inteiro e o outro eu vou converter para char, eu nem precisava aqui, tá? Mas eu estou enfatizando. E vou dar um /n também, né? Para a gente ter um pulo de linha. Então o que acontece, né? A representação dos caracteres dentro de uma string, ela segue uma representação que é uma tabela. Então toda a representação padrão em C usa a tabela conhecida como ASCII. Essa tabela ASCII ela tem uma correspondência entre os elementos caractere e inteiro, ou binário até, né? Dizendo binário assim. Quando a gente representa por um decimal, a gente pode representar o binário por decimal, por hexadecimal, etc. Então, o caractere C, quando a gente usa o binário, ele é o 67. Tá? Então, lembre que um caractere é sempre um único elemento aqui. Então, por exemplo, se eu tiver o caractere 6, né, não é o número 6. Se a gente olhar para qual é o valor dele, a gente pode até imprimir aqui. Né, ele vai ser o 54. Então, vamos colocar mais um elemento aqui, para a gente diferenciar os dois. Então, quando eu tenho só o caractere 6, vamos ver qual que ele vai ser. Agora eu tenho, lembrando, né, agora eu tenho 4 caracteres, ocupando 5 espaços na memória. Tá? Então, é para ele exibir na tela ABC 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Vamos imprimir aqui. Deixa eu dar um /n extra aqui no final. Então, beleza. Estamos aqui imprimindo. ABC6 é a string completa. E agora, imprimindo o conteúdo dela, estou imprimindo elemento por elemento. Quando eu tenho o inteiro aqui, a versão dele inteiro, né, ele na verdade, é o código 65 em binário, relativo ao decimal ou inteiro 65. Tá? O caractere é o A, 66 é o caractere B, 67 é o caractere C e 54 é o caractere 6. Então não confunda, isso aqui é um caractere 6, não é um número 6. Inclusive eu não consigo, por exemplo, fazer uma conta. Quando eu faço, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, mais um, né? Estou usando mais elementos aqui. Agora a string tem 5 caracteres e ocupa 6 espaços na memória. E se eu fizer assim, por exemplo, ó, 6 mais 1, né? Olha só, isso não funciona, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele até compila. 6 mais 1 deu G. Então, são coisas diferentes. Tá? Uma coisa é o caractere, outra coisa é o que... Aqui ele está, na verdade, somando códigos ASCII. E qual que é o código ASCII do 6? 54. Qual que é o código ASCII do 1? Aqui eu vou ter que colar. Né? 49. Então, quando a gente soma aqui 49 com 54, dá o 103. E aí, se a gente olhar na tabela ASCII, quem que é o 103? É o G. Tá? Então, é importante a gente ter essa diferença. A representação em binária é a mesma. Então, quando a gente olha para o número binário, ele é o mesmo. Mas, quando eu converto ele para decimal e caractere, eles representam coisas distintas. Tá? Então, é isso aqui. E aí a gente tem o binário mesmo. O binário é igual, né, para todos. Só vai mudar, então, se eu estou exibindo esse número binário como um caractere ou como um decimal. Como o char só tem 1 byte, o binário vai ter sempre 8 bits. Então, deixa eu colar aqui também, né, que eu não sei de cor. Mas a representação aqui em binário, ó,
seria 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então esse é o número binário aqui do C. Para a letra 6 é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. E assim por diante, número 1. Então eu vou tendo aqui as diferentes representações. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. E aí, e assim por diante, né? Então eu tenho o mesmo número binário lá salvo na memória, só que quando eu imprimo ele como sendo um inteiro, ele vira um decimal dessa forma aqui. Quando é um caractere, então ele vira dessa forma. Tá? Então essa é a diferença entre eles. Bom, por que o terminador é importante? Né? Olhando aqui para o conteúdo da string, a gente vê. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui A, B, C, 6 e G. E depois eu tenho 0, que o char aqui até não aparece nada, porque o barra 0 não aparece nada mesmo. Tá? Na sequência eu teria um -2. Por que serve então esse terminador? Esse terminador serve para eu dizer que os caracteres realmente úteis, a cadeia de caractere, ela termina aqui. Se eu não tivesse inserido esse barra 0, ele ia imprimir outros caracteres que são relativos a elementos que já estavam na memória. Então, provavelmente, eu teria algum problema. Eu vou tirar esse aqui. E a gente nunca sabe, né? Pode ser que já tenha um 0 lá dentro. A gente nunca sabe o que exatamente vai acontecer. Mas olha só, aqui eu dei sorte, né, no exemplo. Então, o que eu queria imprimir era só o A, B, C, 6G. Mas ele imprimia uns caracteres que não tinha nada a ver com o que eu gostaria, porque eu não coloquei um terminador 0. E, inclusive, isso pode dar um erro de memória, porque quando eu utilizo a string como string, né, utilizando, por exemplo, o printf com S, ele vai começar no endereço inicial da string, lembrando que isso aqui é um vetor. Então, o que é string aqui? Né? Que tipo é string? String é do tipo char asterisco, ou seja, um endereço de char. Então, ele começa no endereço apontado aqui pela string e imprime caractere por caractere. Quando que ele para? Qual que é o critério de parada? O critério de parada é ele encontrar um 0. Encontrou um 0, ele para. Se ele não encontrar um 0, ele continua imprimindo. Aqui a gente deu sorte que um elemento aqui é 0. Mas se não fosse, ele começaria a imprimir coisas em outros locais de memória que não são da variável string. E isso poderia dar um erro de acesso à memória. Tá? Bom, assim como a gente consegue fazer o printf com porcentagem S, eu consigo também fazer um scanf com porcentagem S. O problema é que o scanf com porcentagem S ele tem muitas limitações. E essas limitações fazem com que a gente tenha que utilizar outras funções para fazer a leitura. O scanf, vou mostrar aqui só um bem simples, tá? Um scanf porcentagem S, eu posso até utilizar. Vamos utilizar aqui uma outra variável, palavra. Eu falei um pouquinho sobre isso na aula anterior, né? Então, com 8 elementos. O que significa aqui, né? Se isso aqui é uma string, ela vai ter no máximo, são 7 caracteres, mais terminador. Então, eu tenho aqui o scanf, passo aqui palavra. Então, eu estou fazendo a leitura da palavra. Depois eu vou imprimir. O scanf com porcentagem S ele tem vários problemas, porque eu estou esperando apenas caracteres úteis. E quando é que ele termina? Né? Ele lê caracteres até encontrar Enter. O Enter é um /n, tá? Ou um espaço. Então, o espaço também é considerado, para o scanf, um terminador de leitura. Então, até encontrar. Então, eu vou colocar aqui ó, Enter, que é o caractere /n. Tá? Então, a gente pode até verificar se foi um caractere /n, foi um Enter. Ou um espaço, né, que é um espaço mesmo. Ou ainda... então é só isso. Né? Em alguns sistemas é um return, é um /r. Pode acontecer também.
Então é qualquer um desses aí. E aí se a gente olhar na tabela ASCII, todos eles têm uma função de controle. Então eu vou olhar aqui, ó, o Enter, ele é relativo ao código 10 em decimal. O espaço depois eu vou olhar, o /R é o 13. Vamos ver aqui o space, acho que é 32. Então, todos eles têm a sua correspondência, né? Caractere e decimal. Bom, vamos ver aqui o que acontece, né? Então, estou fazendo um scanf e um printf. Então, o sistema parou, né? Para eu poder digitar a palavra. Então, eu vou digitar aqui, ó. Beleza, então, funcionou bonitinho, né? Vamos imprimir qual é o conteúdo. Igual a gente fez com... Então, entrada de string com scanf. Aqui a gente sabe que ele tem até 8. Então vamos imprimir cada um. Beleza, então vamos lá. Então ele pegou aqui, ó. Então a string que eu digitei mais o 0. E depois ele tinha alguma coisa na memória aqui que é um lixo de memória que ficou para frente. O problema é se eu quiser, por exemplo, incluir um espaço, eu já não consigo. Então, sei lá, bom dia. O que aconteceu? Ele só pegou a palavra bom aqui, porque ele considerou que esse espaço aqui já era indicativo de que eu terminei a leitura. Então ele imprimiu aqui bom, né? Então tá certo, com o 0 e não pegou o dia. Outros problemas que existem com scanf também, existem outros problemas, né, que envolvem o scanf. E eu vou falar sobre isso num vídeo que eu coloquei para vocês assistirem lá na nossa playlist. Então, dê uma olhada na playlist, ela vai estar na sequência dos vídeos que continuando da aula anterior. Então, nessa aula aqui, eu não vou focar sobre como ler strings do teclado, porque já tem esse conteúdo pronto. Tá? Existem outras opções, então, para fazer a leitura de strings. A gente pode fazer com fgets, é uma função que lê string. A gente pode fazer com getLine também. E a gente pode fazer a nossa própria função. E aí no vídeo eu passo por essas 3 opções, tá bom? Então fiquem à vontade para ler lá e para assistir. E qualquer coisa, tirar dúvidas aqui nos nossos canais. Bom, então... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aqui no Meet, a gente podia ter a opção de desligar o microfone de todo mundo, né? Não sei se dá, mas depois eu procuro isso aí. Que aí fica mais fácil, ninguém precisa ficar se preocupando tanto. Mas beleza, então, qual que é a ideia aqui, né? Só para a gente ter uma primeira ideia aqui. Ler string já alocado na memória. Então, por exemplo, um vetor alocado na stack, por exemplo. O getLine lê string e faz um malloc, alocando dinamicamente. E a nossa própria função a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, né? Então, por isso que é legal ter essa opção. Então, lá no vídeo eu vou mostrar essas 3 opções. Bom, então, a ideia aqui desse código era só mostrar mesmo, né, o conteúdo, como é que funciona uma string, né? Então, é bem simples, na verdade, né? É uma sequência de caracteres
terminadas com barra zero, né? Eu tenho que ter esse cuidado, né, de deixar um espaço para o barra zero, e basicamente é isso, tá? Então vou fechar esse aqui, vou até mover ele para string zoom. Vamos criar um outro código. Então agora a gente vai criar funções. Para processar strings. Então aqui eu tenho uma string. Eu não vou mais utilizar essa... E a gente vai... Eu vou utilizar a função getS, fgetS, para poder fazer a leitura, tá? Então aqui o que acontece, né? A função fgetS, se vocês procurarem, né, tem no manual do Linux, então man fgetS, então vocês vão encontrar aqui como é que ela funciona, né? Essa função aqui. Então ela pega, né, ela vai pegar aqui um vetor de char já alocado na memória, um tamanho máximo de leitura que ele vai ler. Então ele vai ler sempre esse tamanho aqui, até esse tamanho -1, e qual é a stream, ou canal de comunicação que eu vou utilizar. Então basicamente a gente vai utilizar a própria string, né, que é o char asterisco aqui, o primeiro elemento, char asterisco, é a nossa string, essa variável aqui. Depois, o tamanho, então o tamanho aqui é 10, porque ele vai ler 10, ele vai ler no máximo, né, 10 menos 1. Por que 10 menos 1? Porque ele vai deixar o último para o barra zero. E a string é um file asterisco. Depois eu vou, quando a gente entender melhor falar sobre arquivos, eu vou falar sobre esse tipo, mas por enquanto entendam que é um canal de comunicação com alguma coisa que é externa à memória, principal. Nesse caso eu vou utilizar o stdin. O que é isso, né? stdin, vou dissecar ele aqui, né? Então nós vamos ler a string já alocada, vou chamar ela de str, só para diferenciar na variável str, sendo que serão capturados até 10 menos 1 igual a 9 caracteres. O décimo será o barra zero. Então aqui, barra zero como caractere. Vamos utilizar como fonte de entrada o teclado, que é entrada padrão std standard input, certo? Beleza, então fgetS, e agora a gente pode imprimir ele com porcentagem S. Algumas vantagens, né? Eu posso colocar espaço agora, né? Ele vai ler realmente 9 caracteres até parar, né? E depois vai colocar ali um barra zero no final. Vamos olhar aqui para o printf. Deixa eu sair aqui do... E também vamos fazer aquele for. Não devia ter apagado ele, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho. Só para a gente ver o que a função... nos dá de retorno. Então aqui primeiro é um str convertido para inteiro e depois o str normal. Então vamos lá. Então strings 2 agora. Então a gente vai fazer a leitura. Olá, bom dia. Então agora sim eu fiz essa leitura, só que reparem, né, eu tenho só um vetor de 10 elementos, ou seja, ele vai ler no máximo 9 caracteres. Olha só então, né? Então tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é até o D. E o resto que ele fez? Ele jogou fora, porque ele sabe que ele não pode acessar memória de maneira indevida. Então o fgetS já protege a memória dessa forma. Eu defino aqui o máximo, ele vai travar aqui no máximo mesmo.
Então o resto ele vai ignorar o que o usuário digitou e segue o jogo. Então a função fgetS ela é bem útil para leitura de strings. Vamos aumentar um pouquinho esse vetor, vou colocar 16. E aqui eu vou comentar esse trecho aqui de código, que a gente não vai utilizar ele. Então, se vocês quiserem ver o vetor inteiro, é só descomentar ele. Beleza, agora a gente vai fazer uma função para modificar a string. Como é que a gente faz isso, né? Lembrando, né? str é do tipo char, ou seja, um vetor de char. O identificador str pode ser como um endereço. Então, se a gente imprimir porcentagem P, a gente vai ver o endereço onde esse vetor está armazenado na memória stack. Então, vou digitar aqui. Aqui é o endereço dele, ó. É o primeiro endereço, certo? Uma coisa que é legal também da gente ver, vamos deixar aqui vamos voltar aqui, ó. Então, olha só. O que o fgetS fez, né, basicamente aqui. Quando eu digitei, né, bom dia, ele vai armazenar, né, os caracteres todos, e tem um caractere aqui, ó, antes do caractere 0, especificamente, ele tem esse caractere 10 aqui. Então, vou deixar aqui vamos deixar vou colocar mais um barra D aqui, que é o I, é a posição. Então, a gente vai ter a posição, então, a gente vai imprimir a posição, barra T, o inteiro, barra T e o char. Olha só o que aconteceu. Isso aí é bem motivo assim, de dificuldades, tá? Na hora que a gente vai fazer isso com detalhe. Então, na posição 0 tem o B, que é o 98, na posição 1 o tal. O último é o A. Eu dei Enter. Esse Enter é o barra N, certo? Então, lembra que é o caractere 10. Então, na posição 7, o fgetS armazena, inclusive, o barra N que eu digitei, né? O Enter que eu dei. E aí, quando eu imprimo um barra N, o que acontece? Ele quebra uma linha. Então, é por isso que ele quebrou uma linha extra aqui, ó, ficou em branco essa linha. Não é que era um caractere em branco, é porque eu imprimi um barra N, então ele deu uma quebra de linha aqui. Na posição 8 vem o 0, que é o barra 0. E na posição 9 vem aqui em qualquer lixo de memória que já estava ali na memória stack armazenado. Tá? Então, o que a gente deve fazer, né? Depois do fgetS, a gente deveria, o fgetS, se o número de caracteres lidos for menor que o size menos 1, armazena até o barra N digitado. Enter. Então, vamos fazer funções para lidar com strings. Então, a primeira função, né? Vou fazer uma série de funções aqui, diferentes, mas vamos fazer uma lista delas, né? Então, uma função para encontrar tamanho de uma string. É uma função bem útil, né, para a gente saber qual é o tamanho dela. Uma função para limpar um barra N ou barra R, que alguns sistemas também tem isso, de uma string, substituindo por barra 0. Então, vou chamar essa aqui de limpa string. E eu vou chamar essa aqui de tamanho string. São duas funções que eu vou utilizar como apoio para o uso de strings. Então, eu quero saber, por exemplo, dos caracteres aqui que o usuário digitou. Eu vou imprimir a
a string e eu quero imprimir o seu tamanho. É quantos caracteres ela tem. Caracteres úteis, né? Então, a porcentagem D. Como é que eu sei isso? Eu vou pegar aqui tamanho, string, e passar a string como parâmetro. Eu gostaria de uma função como essa. Bom, então, vamos pegar aqui a... Vou jogar isso aqui para baixo. Aqui antes, né? Vamos lembrando... Então, primeiro, né, lemos a string com um fgetS, imprimiu o endereço dela, visualizei o vetor, imprimi a string e quero saber o tamanho dela agora. E, então, o tamanho dela em caracteres úteis. Então, como é que a gente vai fazer? Né? E aí depois também o limpa string, que também vai ser útil para a gente entender, limpar possíveis barra n's e barra zeros. Então, vamos fazer primeiro ele. Né? Então, limpa string str. Então, é isso que eu gostaria de imprimir, de fazer. Vou verificar aqui que deve ter alguma dúvida. O Thiago perguntou se tem como digitar o tanto que eu quiser sem especificar um tamanho. Do jeito que a gente está fazendo aqui, não. Tá? Do jeito que a gente está fazendo, por exemplo, eu tenho 16, é o máximo 16 mesmo. Na verdade, no máximo 15. Se eu quero não especificar o tamanho, eu tenho que usar outras funções. Uma função que aloque memória dinamicamente. Então, vai utilizar uma alloc para fazer isso, por exemplo, ou realloc para fazer isso. Nesse vídeo que eu comentei, tem sobre isso. Então, a gente usa duas funções. A função getLine, ela aloca dinamicamente de maneira automática. E a gente fez uma função lá chamada readLine, que também faz isso, só que a gente fez isso na mão. Tá? Então, dá uma olhada lá no vídeo, aí dá para você saber como fazer isso sem limite de espaço. Ou sem pelo menos um limite tão fixo assim. Por enquanto, vamos ficar nesses limites aqui. Então, essa função limpa string. Né? Então, a ideia é eliminar possíveis barra n e barra r da string. Então, como é que funciona essa string? Lembra que str é um vetor de char. Então, eu posso interpretar ele como um endereço. Então, aqui eu tenho um char asterisco str. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou percorrer essa string elemento por elemento. Então, eu vou olhar aqui para o str. Né? Esse cara aqui, o str, ele é um endereço. Como é que eu faço para acessar um endereço? Quem lembra aí? Como é que eu olho, por exemplo, o primeiro valor desse endereço e verifico se tem alguma coisa ali dentro? Se str, né? Eu quero saber o que tem lá dentro. Poderia fazer assim, né? Acessar a primeira posição. Só que aqui eu não tenho o tamanho, não sei quantos elementos tem dentro dele. Então, o mais legal é utilizar o asterisco mesmo. Então, eu utilizo o asterisco. Assim, eu estou olhando, quando eu faço asterisco str, o valor naquele endereço. No nosso caso, como é um char asterisco, 1 byte. Né? Ele vai retornar 1 byte, porque é char. Mas se fosse int, 4 bytes, etc. Né? É o size of char. Então, beleza, eu vou olhar aqui dentro. Se esse cara for igual a 1 barra 0, 1 barra r, n, ou igual a 1 barra r, o barra r é mais comum em Windows e Mac, tá? No Linux ele não aparece tanto, quando a gente dá Enter e lê arquivos. Se eu encontrar qualquer um dos dois desse, então eu vou substituir por um barra 0. Basicamente é isso. Então, enquanto esse cara aqui for diferente de barra n, é E, né? Diferente de barra R, é isso mesmo? Eu quero saber se... Então, se ele for um dos dois, ele tem que parar. Então, se ele for diferente... Se ele for diferente de barra N, for diferente de barra R,
Então, aí, por exemplo, aqui, né? Sim, aí que ele vai fazer é o str mais aqui. Eu vou percorrer, então eu vou para a próxima posição. Se ele for igual a um deles, ele tem que sair, né? Então, enquanto ele for diferente e barra n, então, enquanto ele for diferente desses dois, então eu vou para o próximo elemento. Se um deles aqui for verdadeiro, então eu tenho que sair. Então, aqui eu estou fazendo um invertido, tá? Então, se ele for, por exemplo, se ele for barra n, o que vai acontecer? Ele é diferente de barra n? Não, vai dar zero, então dá falso, ele tem que sair fora. Então aqui ele saiu. Então o que aconteceu? Nessa posição str, então aqui, tem um caso também. Tem outro caso também. Eu posso encontrar um barra zero mesmo, né? Que a string ela não, ela pode já estar limpa, né? Então tem que considerar também. Então, e barra zero. Ou seja, estamos procurando por um terminador. Terminador qualquer um desses três. Seja qualquer um desses três. Então, o que vai acontecer? Aqui eu sei que terei um dos terminadores. Então, nesse caso, sabendo que eu tenho um dos terminadores, então eu jogo nessa posição 1/0. Então, substituo por 0. Ah, mas se já tiver um barra 0 lá dentro, beleza, né? Eu poupo um if, né? Eu não preciso fazer um if, se... Porque eu faria duas operações. Primeiro eu verifico se tem um barra 0 lá dentro ou não, aí eu jogo um barra 0 lá dentro. Então não precisa. Então, esse cara aqui. Esse limpa string, ele já poderia também me retornar o tamanho da string, se eu quisesse. Então, posso aqui, tamanho igual a 0. E para cada elemento aqui, eu faço tamanho mais também. Então, ele percorre aqui todos os elementos, até encontrar. Eu acho que vai funcionar. Retorno tamanho. Então, essa função limpa string, procurando por barra n barra r e substituindo por barra 0. Então, parâmetros char asterisco str endereço para uma string e retorno inteiro tamanho da string após limpeza. Então, posso fazer desse jeito. Bom, a função limpa string, ela então faz as duas coisas, né? Ela já retorna também. Opa, tem que mudar para inteiro. Retorna o tamanho, mas eu poderia também criar uma função só para fazer o tamanho. Então, vamos só, basicamente, vai ser muito parecida, né? Então, retorna o tamanho de uma string. Então, aqui, int tamanho da string, char asterisco str, e o que ele vai fazer aqui é esse while, só que ele não vai ter essa parte de limpar a string, né? Então, eu não vou me preocupar, eu vou assumir que a string já é limpa. Então, eu vou realmente olhar para o tamanho da string, incluindo, né, não me importando com outros terminadores. Então, só vou olhar enquanto ela for diferente de barra 0. E aqui, então, é isso. Né? Então, ele incrementa o tamanho, incrementa a string também. E eu não vou substituir nada e retornar o tamanho. Então é isso, vamos ver se funciona. Tá? Então aqui, vamos imprimir
o tamanho da string antes da limpeza. E depois após a limpeza. Aí, por acaso a gente tem aqui esse cara retorna alguma coisa, mas eu não estou usando aqui. Poderia utilizar se eu quisesse. Então vamos lá. Bom dia. Então, lembrando aqui, né? Tem esse caractere aqui, o sétimo é o enter. Então o número de caracteres antes da limpeza eram 8, porque, né, são esses 7 aqui do bom dia mais o enter. E após a limpeza tem o 7 só, porque ele limpou esse cara, né? A gente pode até... Vamos fazer uma função para isso também. Então, uma função aqui, visualiza string char asterisco string. Aí aqui a gente passa o tamanho dela, né? Para não, que a gente vai visualizar ela inteira. Inclusive todos os elementos mesmo, sabendo qual é o tamanho dela, né? Esse que eu tenho que saber o tamanho, não tem jeito. As outras eu não preciso, né? Eu passo a string e ele me retorna conteúdo no vetor fechar. Parâmetros, char asterisco str, endereço a primeira posição. E int tamanho do vetor visualizar. Não retorna nada. Então aqui eu estou visualizando, vamos ver se está tudo certo. E aqui é menor ou igual ao tamanho. Beleza. Agora a gente pode substituir aqui, né, por visualiza string str e 16. Então é legal que a gente já está fazendo várias funções para visualizar, para acessar essas coisas, e funções são muito úteis para vários propósitos. Então, bom dia, beleza. Então olha só, né? Bom dia aqui ele está nesse endereço, eu visualizei, então os 15 caracteres, dá para ver o que tem na memória, né? O caractere que eu digitei, o /n, que inclusive ele quebrou a linha. Após a limpeza, eu fiquei com 8 caracteres, né? Quer dizer, antes da limpeza eu tinha 8 caracteres, após eu tinha 7, porque eu substituí aquele /n ali por um /0, né? Então 7 aqui, em vez de 10, tem 0. E agora ele não deu aquela quebra de linha. Ficou 2 zeros, mas tudo bem. Então a gente começa aqui a ter um arsenal de funções para trabalhar com strings, está bastante útil. Mas agora que eu já falei tudo isso, eu vou falar para vocês que existe uma biblioteca para fazer isso, tá? Chamada string.h. Ela tem uma série de funções já prontas que permite trabalhar com strings. A vantagem de a gente fazer as nossas próprias funções é entender direitinho como é que funciona a string. Mas existe essa biblioteca aí que eu vou incluir agora para mostrar para vocês. Eu vou excluir então ela aqui e fazer uma novamente, strings 2, strings 3. Opa, virou string 3. E vou mostrar algumas funções já prontas. Pois é. Mas é legal entender como é que essas funções funcionam, né? Não é só utilizar, tá? Vocês vão ser aí os caras que vão ter que mexer nos sistemas e entender como é que funcionam as coisas. Às vezes não vai ter uma função como essa pronta, igual tá aqui, ou você não vai poder utilizar, então tem que saber como é que funciona, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou criar aqui um par de strings, e às vezes essas funções não necessariamente elas funcionam para tudo, tá? Então vamos lá, leu a string 1. Então agora eu vou... Mas é plot twist mesmo, né? De repente a gente faz um monte de coisa aí, ó, tem uma biblioteca aqui que faz tudo que vocês precisam. É quase isso. Então, algumas funções úteis da string. str
len, então string length, tamanho da string. Mas um detalhe, tá? Não se preocupa com limpar string não, tá? Não tem uma função de limpar string, essa aí que eu passei para vocês é minha mesmo. strcpy, copia string copy. Copia string de uma para outra, né? compare. Agora eu não lembro, hein? CMP acho que é assim. String compare. Compara duas strings em ordem alfabética. Então começa a ficar legal, né? Tem várias funçõezinhas que já quebram um galho enorme, assim, né? De fazer comparações, etc. Se a gente olhar no manual, string, então a gente tem aqui opa, esse aqui não é o que eu queria, esse é o arquivo string. Deixa eu ver se está no... Isso. Então, o man, aí só para dizer, pessoal, o man3, ele vai ser sempre o de programação, tá? Se você pegar o man aqui, ele vai para o padrão, então ele vai para esse aqui é o comando string, né? Eu tenho um comando string aqui no... esse aqui não... enfim, existe um comando string do Linux, né? Então, o que eu estou utilizando é o man3, que é o do programador que vai aparecer aqui. Então, ó, a função, né, strings.h, e eu tenho uma série de funções aqui que vocês podem olhar, tá? Ok, string compare, é CMP mesmo. Então, essa aqui, ó. Qual mais? String copy, strlen, é o tamanho da string, e tem uma série de outras aqui, né? Tem um bocado de funções legais aqui para trabalhar com o string, tá? Depois a gente vai tratar delas, mas eventualmente, tá? Mas as mais importantes aqui, acho que até tem uma string ncopy também, que é legal. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. String ncopy. Então, e string cat também, que concatena. Então tem várias funções. String ncopy, vou mostrar também. Que ela também é legal. Porque ela copia um trecho da string. N bytes de uma string. Beleza, vamos passar por elas. Então aqui eu tenho, né, eu fiz uma leitura de uma string. E agora o que eu poderia fazer, né? A string 2, eu quero, por exemplo, jogar um valor lá dentro. Então, do jeito que a gente estava fazendo, né, a gente teria que jogar manualmente, né? Poderia fazer string cpy, string 2, string 1. O que isso aqui faz, né? É como se fosse uma atribuição. str2 recebe str1. Então, ele copia da str1 para a str2. Basicamente isso. Então, aqui o primeiro é sempre o destino, né? E esse aqui é sempre a origem. É como se fosse na mesma ordem da atribuição. Estou dizendo, string 2 recebe string 1, uma cópia. Então, vamos imprimir as duas aqui. str1 e str2. Tá, o que mais que a gente pode fazer? A gente poderia fazer uma comparação entre elas. Se str pode fazer assim, str1 não dá para fazer, então a gente pode fazer um string compare. String compare compara uma com a outra. E aí o string compare ele tem um jeito específico de ter. Vamos pegar aqui o manual. Então, string compare ele vai retornar 0 se elas forem iguais, tá? Então é diferente aqui, assim, se ela for igual a 0, então ele não vai retornar positivo se for igual, tá? Tem que tomar cuidado. Vai retornar 0 se for igual. Ele vai ser negativo se a string 1 for menor do que a 2, e positivo se a string 1 for menor do que a 2, for maior do que a 2. Tá? Então tem uma relação aqui entre os valores negativos e positivos, tá? Então, beleza, então se for igual,
Então, vou só imprimir aqui, printf, strings são iguais. Bem simples. Tem que ser igual porque eu acabei de copiar. Vamos fazer uma outra sequência aqui. Agora, ó, eu vou jogar para string 2 um valor. Posso jogar ele constante? Posso. Palavra fixa. Então, 1, 2, 3, 4, dá, vai caber. String 2 recebe a string. Então, é um copia. Ele vai copiar mesmo essa string. Agora eu vou tentar comparar as duas. Elas não são iguais, né, nesse caso. Então, vou colocar aqui uma opção. Strings são iguais. Não são, né? Então, else. If strcmp, str2, str1 menor do que 0, string 1 é menor do que, vou mostrar aqui, porcentagem S, em ordem alfabética. Se não, é maior. Então dá para usar isso para ordenar. E aí agora eles não vão ser iguais, né? Acho que não vão ser iguais, e a gente vai olhar. Tá? Vamos compilar isso, senão está ficando muito grande aqui. Então a gente está utilizando... Ah, vou fazer o tamanho aqui da string também. Só para a gente ver. E o tamanho, ele é um long. Porque ele é aquele tipo size t. Então strlen, str1. strlen, str2. Somzinha já pronta para pegar o tamanho. Tá longe a última compilação aqui. Strings 3. Então vamos lá. Eu falei lá a palavra fixa, né? Palavra 2. Então, ixi, deu problema aqui. Vamos ver se eu fiz de errado. Vamos pegar aqui, ó, ABC. Só pra gente ter mais controle aqui. ABCD. No print é... Ah, tá assim. Então aqui eu... Esqueci de colocar os printfs. Teve umas dúvidas aí que eu não olhei, daqui a pouco eu respondo, tá? Então ia ter A, B, C, D, F aqui. Então, esqueci de colocar um barra N, que aí deixou tudo meio misturado, ficou feio. Então, ó, tem a string 1, ABC, ABDEF, né, que eu coloquei aqui, que o tamanho é 6. Reparem que ele deu uma quebra de linha aqui. De onde veio essa quebra de linha? Do barra N que o fgetS insere. Poxa, que chato, né? Vamos tirar esse barra N. Como é que a gente faz? Tem uma função pronta? Não. Vamos utilizar a nossa. Aí sim, né? Ficou útil essa aqui. Então, vamos pegar essa função nossa aqui e copiar. Agora não consigo. Aí. Copiar aqui. Limpa a string. E aí sim. str1. Legal. E aí eu posso já tirar dúvida daqui a pouco aí de vocês. Então, A, B, C, D, F. Então agora eu já tirei, né? Limpei bonitinho aqui. Então o número de caracteres é 5, porque eu limpei esse sexto aqui que tinha antes, que era o barra N.
Então agora ele tem 5 mesmo, né? Então ABCDF, ABCDF, agora as strings são iguais, né? Agora, quando eu comparo as duas, né? Então, o que eu fiz aqui? Tá. Eu comparei errado, comparei ao contrário, né? Então, 1 com 2. Por isso que deu ao contrário lá, né? Senão, nossa, a função tá errada? Não. Aqui eu que fiz errado mesmo. Vamos lá. A, B, C, D, F. Agora sim. Então, quando eu copio usando o string copy, copiei de uma para outra, elas são iguais. Então, ele vai dizer que as strings são iguais. Quando eu jogo A, B, C, D, E manualmente aqui, na string, então o E vem antes do F. Então, ele fala, ó, A, B, C, D, E, F é maior do que A, B, C, D, E. Porque eu consigo fazer isso com o string compare. E, finalmente, eu vou ter uma última função para mostrar, string anyCopy. E a string anyCopy, ela funciona passando uma... Deixa eu ver aqui, manual. Não era essa que eu queria. Tá aqui já, junto. String anyCopy, que é uma variante dela. Aqui no final eu passo o número de bytes que eu quero copiar. Então eu consigo copiar uma substring, basicamente. E é legal que dá para fazer várias traquinagens com isso, tá? Dá para fazer umas coisas bem legais. Então olha só, vou copiar só... vamos criar um novo aqui, né? Do char str3 com só 6 elementos. Eu quero copiar... eu tenho quantos caracteres úteis aqui, né? Caracteres úteis é só 5, certo? Porque tenho que deixar 1 pro barra 0, tá? Então, olha que legal. strncopy, vou copiar só 5, né? Por quê? Porque a str3 não tem mais espaço do que isso. Da str1, né, que foi lida aqui do teclado. Então, vamos lá, ó. str3 igual str3. Mas olha que interessante, né? Uma coisa que dá para fazer... Bom, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia copiar a partir do segundo caractere. Como é que eu faço isso? Aqui eu tô... Aqui, copia. É como se eu estivesse fazendo assim, né? Até o 5. Isso aqui é uma sintaxe de Python, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. E aqui, olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Começa da posição avança do terceiro caractere. Né? Avança 2, ao invés de você começar na primeira posição da string, começa na segunda posição. Né? Avança 2, a partir daí pega 5. Aqui é como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. A partir do 2, né, até o... Então aí ele está pegando o 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, até o 7 aqui. Então 5 caracteres, do 2 ao 7. Vamos ver se é isso mesmo. O string, alguém já perguntou aí, né? O string compare não compara tamanhos, tá? Compara aos caracteres mesmo. Tanto que ABCDE e ABCDF têm o mesmo tamanho. São 5. Só que a letra E é menor do que a letra F em ordem alfabética. Tá? Então é uma comparação alfabética mesmo, caractere por caractere. Então beleza. Vamos lá. Então, strings 3. Então, vamos pegar aqui, ó. A, B, C, D, A, agora. Então, olha só. Tem aqui ABCDA, ABCDA. E agora ele está dizendo, ó, ABCDA é menor do que ABCDE. Né, porque o A aqui, ó, que é o que desempata, né? Até o quarto caractere eles são iguais. Aí, mas o último aqui, em ordem alfabética, o A é menor do que o E. Então, olha que interessante, ó. Quando eu copio
Ah, é que eu tô copiando só 5 e não tem graça, né? Então, aqui, ó, copiando 5 caracteres. Copiando 5 a partir do terceiro caractere. Então, vamos lá. Então, A, B, C, D, E. A, B, C. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Então agora a gente tem tudo maiúsculo, né? Então as strings são iguais. Em caractere ASCII, né, que a gente está fazendo a comparação utilizando o ASCII, as letras maiúsculas vêm antes das minúsculas. Tá? Então ela vai ser menor. Por isso que está aqui menor. E agora olha só. Copiando 5 caracteres. Então o str3 só tem espaço para 5 caracteres. Então estou copiando 5. O que eu faço aqui? Eu copio os 5 primeiros. Estou copiando aqui os 5 primeiros caracteres. A, B, C, D, E. Beleza. Que é esses 5 aqui. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso cortar uma string em partes avançando. Então eu peguei a partir do terceiro. A partir do terceiro caractere. Como é que eu faço isso? Eu pego a posição 2, né? Então eu avanço 2, estou no 0, né? Eu avanço 2, eu peguei o terceiro caractere. E eu vou contar a partir dele 5 elementos. Então, aí eu corto a string no meio aqui. Então eu consigo pegar substrings. Aí isso pode ser bem útil para processamento de texto. Então a gente tem aqui algumas funções interessantes. Reparem que não funciona, não resolve tudo, né? Eu tive que fazer a minha própria limpa string aqui para poder limpar a string, deixar tudo bonitinho. Mas de resto a função string.h tem bastante coisa legal que dá para vocês pesquisarem aí e utilizarem nos programas de vocês. Beleza? Há algumas dúvidas importantes que eu não posso deixar de responder. Primeiro, o Eduardo perguntou, né, não entendi como essa função retornaria para vários /n /r. Não funciona. Tá? Ele vai pegar o primeiro /n ou o primeiro /r e substituir por /0. Por que isso é suficiente? Porque para qualquer string, quando eu encontro o /0, eu paro de processar. Então não importa o que eu tiver para frente. Então se eu tiver uma função com 100 caracteres, todos eles forem o primeiro é o último, todo o resto for /n, não importa. O primeiro que aparecer um /0, eu paro de processar. Então, o que importa é eu ter um /0. Se eu tiver um /0, o que tiver para frente, tá tranquilo. Outra dúvida aqui do Breno, dúvida super relevante, super importante. Eu estou mexendo aqui, né? Você reparou aqui que eu passo o endereço e eu estou alterando o endereço aqui. Eu estou alterando essa variável str. Eu estou alterando ela, aumentando o tamanho dela. Você tem toda a razão, Breno. Tá? Mas por que funciona, então? Por que eu altero o endereço dela e depois não acontece nada com a string? Porque eu estou fazendo aqui, ó, passa uma cópia do endereço. Então eu estou passando uma cópia do endereço. Vamos imprimir aqui para ficar bem claro isso. Porcentagem P. str1. E depois então eu estou passando uma cópia do endereço para lá. Então, antes e depois continua o mesmo endereço. Mas e aquele str++? O que aquilo está fazendo? Quando chega aqui na função, então esse str, aqui que é o endereço do tipo char, é uma variável local da função limpa string. Se eu acessar a variável em si, então quando eu faço str++, se eu modifico str, estou alterando apenas a variável
local. Ou seja, quando terminar a função, acabou. Já quando eu faço asterisco str, estou acessando o endereço. Quando modifico também diretamente memória naquele endereço, afetando todas as afetando o valor alocado na main, nesse caso. Aqui, então, quando tem só str, essa é uma variável local. Então, quando eu modifico str, eu estou modificando só essa variável que está aqui dentro da função. Quando eu ponho asterisco str, não. Aí eu vou lá no endereço mesmo, que nesse caso foi alocado aqui, e modifico aquele endereço. Aí sim. Por isso que, quando eu faço str++, eu estou mexendo só num ponteiro local. Então, str pode ser isso como um ponteiro local. Ele primeiro começa apontando na primeira opção para 0, depois altero ele. Mas, no final, será desempilhado. Aí eu jogo ele fora. Já quando eu faço asterisco, str igual a /0, aí sim eu modifico o vetor original. De resto, não. Como é que eu poderia mexer realmente, né? Se eu estivesse fazendo uma coisa como isso aqui, ó. Asterisco, asterisco str++. Aí sim. Aí eu estaria mexendo na variável str1. Né? E aí não rola. Tá? Então, volto aqui. Beleza. Então, na pergunta do Breno, se você quiser, você tem como aumentar em 1 o endereço do array? Não. Eu não posso fazer isso não. Tá? Isso vai dar problema sério, então não faça. Até se eu quiser mesmo ser... Vamos ver se isso aqui funciona, só para não dizer que eu tô... não dá. Então, eu poderia, se eu não quisesse modificar mesmo, evitar que alguém modifique alguma coisa lá dentro, colocar uma variável const aqui, um modificador const, para impedir que alguém modificasse alguma coisa nesse aqui dentro. Deixa eu alterar isso aqui que estava errado, né? Tá. Então aqui, né, ele não deixaria eu modificar o vetor original, tá? Que é um problema. Então nesse caso não dá para fazer assim. Mas o ideal é utilizar const quando eu não quero que mexa. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai ver, quer dizer, naquele vídeo extra que eu passei aí, tem como você modificar alterar o tamanho de uma string, mas aí na próxima aula a gente vê isso com mais detalhes.